Bom dia, pessoal. Eu sou Roberto, que vou coordenar essa mesa agora junto com a Beatriz Carvalho. Então, eu gostaria de saudar todos aí ao Bruno, a professora Maria Lúcia, que foi minha orientadora, a Carolina e ao Nicolas. Eu gostaria de pedir a vocês que nos foi indicado de solicitar a vocês manter a apresentação aí dentro dos 15 minutos, e a Beatriz deve mostrar assim, um bilhetinho na hora que estiver faltando 5 minutos e 1 minuto. Então, eu gostaria de falar também que eu tenho muita satisfação em estar numa mesa aqui que está discutindo a dimensão propositiva da arquitetura e do urbanismo, porque eu entendo que a proposição, a tarefa, essa proposição, assim, a atitude propositiva é a tarefa principal aí do arquiteto urbanista. Então, eu acho que, sem mais delongas, a gente já podia passar a apresentação, que na ordem que eu tenho aqui, começa pelo Bruno, depois a Carolina, depois a Maria e depois o Nicolas. Podemos... Bruno, por favor, se você pode começar. Tá, ok. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tudo bem. Qualquer problema, vocês me avisem, por favor. Eu vou compartilhar primeiramente minha tela, só um momento. Vocês estão vendo minha tela? Sim, né? Então, tá bom. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aí na banca, nessa mesa com os colegas. Meu nome é Bruno Luiz Carvalho da Costa, sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Sou mestre em Engenharia Civil e fiz doutorado em Urbanismo, tudo aqui na UFRJ mesmo. Bem, o meu trabalho é intitulado Qualidade do Processo de Projeto Arquitetônico na cidade do Rio de Janeiro. Esse trabalho ele vem de um problema identificado, né, na cidade do Rio de Janeiro, sobretudo, mas não exclusivamente, da carência de projetos de qualidade, né, projetos de destaque desenvolvidos na cidade, sobretudo aqueles relacionados ao programa residencial multifamiliar. Então, eu trago algumas evidências disso, né, sobretudo tendo como marco a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Então, antes da transferência, a gente vê aqui, não sei se vocês conseguem ver o ponteiro do meu mouse, mas a gente vê uma incidência bem grande de projetos sendo destacados para revistas e publicações especializadas desenvolvidas na cidade. E depois desse marco, a gente tem um declínio, né, com uma quantidade bem inferior. Temos outras evidências também, né? É bem comum a gente conseguir identificar na cidade do Rio alguns tipos de edificações, de acordo com as normas urbanísticas e edilícias de cada parte da cidade. A gente vê recorrentemente projetos descontextualizados, ou seja, projetos arquitetônicos que não há qualquer preocupação com o entorno em que ele está inserido, com as infraestruturas urbanas dali do entorno, né? Se tem transporte público, se tem comércio perto, enfim. Também é uma marca aqui da cidade, essa morfologia urbana plural, e uma morfologia urbana plural que não estabelece nenhum diálogo entre essas diferentes tipologias arquitetônicas que vão se consolidando ao longo do tempo, né? E também, por fim, não só a carência de projetos de destaque nas publicações, mas também a gente tem uma carência de projetos premiados, né, em concursos, enfim. Então, dadas essas evidências, que eu mostro para vocês alguns exemplos, para quem não está familiarizado, né? Então, a gente tem algumas edificações típicas que se desenvolvem e se repetem, quase como um modelo
em diferentes partes da cidade. Então, uma delas aqui é a edificação com embasamento, onde tem comércio, garagem, área de recreação e depois os pavimentos tipos, afastados das divisas. Esse embasamento ele ocupa 100% do lote, não há nenhuma área livre, toda ela é ocupada por esse embasamento. Outra variante desse tipo de edificação é o embasamento com a torre em cima, sem nenhum afastamento das divisas laterais. Depois a gente tem esse terceiro exemplo aqui, que é uma edificação típica da área do Recreio do Bandeirante, né, parte ali da Barra da Tijuca, em que tem um varandão de 5 metros, triangular, enfim, tem toda uma característica tipológica. Aqui embaixo também, à esquerda, a gente tem uma visão da cidade, a gente tem esses diferentes tipos, né? Cada um desses tipos aqui representa uma época na cidade e eles não têm nenhum diálogo entre si, né? Desde a torre com embasamento, a edificação de 4 pavimentos, a vila aqui embaixo. Depois a gente tem aqui prédios com empena cega, aguardando a continuidade da cidade. Lá no fundo, não sei se vocês conseguem ver, tem uma favela lá no morro. Então, é uma pluralidade bem grande, né? Por fim, um outro exemplo clássico aqui da cidade é o grupamento de edificações, ou seja, torres isoladas dentro de um condomínio amuralhado, em que tem essa distância, né, da vivência, do habitar da própria cidade. Bem, dito isso, eu queria deixar aqui claro qual é o objetivo do trabalho, né, que eu não falei ainda. O objetivo é identificar e compreender quais são os principais fatores que atuam sobre a qualidade do projeto, sobre a qualidade também do processo de desenvolvimento desse projeto arquitetônico. E aí eu tenho como recorte justamente a cidade, o recorte geográfico, a cidade do Rio de Janeiro, e o recorte programático, digamos assim, são as edificações residenciais multifamiliares, justamente que é o programa mais incidente, programa arquitetônico mais incidente nas nossas cidades. Então, como é que eu fiz a metodologia dessa pesquisa? Trabalhei, sobretudo, com entrevistas qualitativas semi-estruturadas. Então, eu queria saber o que os profissionais da área enxergam, como os profissionais da área enxergam esse campo, né? Esse processo, essa qualidade de projetos na cidade. Então, o intuito não era entender, assim, analisar o discurso das entrevistas, mas encontrar as informações necessárias nele para alcançar os objetivos. Então, a gente estruturou em 5 categorias essas entrevistas: projeto, arquitetura, arquiteto, licenciamento e normas. E a gente entrevistou 11 arquitetos cariocas com uma extensa produção no cenário carioca e também no cenário nacional. São profissionais com vasta experiência, então aqui a gente tem uma tabela resumo dos 11 profissionais, a gente não identificou eles, cada um a gente atribuiu uma letra. E aqui a média de anos de atuação, né, 33 anos, quantidade de projetos já realizados, então se atua ou não em universidade também paralelamente, se tem projetos premiados, enfim. Então foi uma seleção baseada nessa proeminência desses arquitetos. E como é que a gente estruturou essas entrevistas? Em 5 grandes categorias, como eu falei anteriormente. Em cada uma delas, a gente foi tentando abordar um tema específico que a gente partiu do princípio que poderia contribuir na qualidade desse processo de projeto, do próprio projeto. Então, a gente tentou estruturar e direcionar as perguntas de forma que determinados temas fossem abordados, né? Então, por exemplo, tem no projeto entender como é que eles caracterizam o processo de projeto, como é que é a definição do programa de necessidades, do potencial construtivo, enfim, como é que é o processo de licenciamento, se tem alguma influência nesse processo de projeto ou não. A própria caracterização da arquitetura carioca, então, queria, né, entender deles se eles viam essa arquitetura carioca atual como problema, com algum tipo de deficiência. A parte das normas urbanísticas, como elas influenciam ou não sobre projetos, sobre a cidade, né, sobre
enfim, a contextualização desses projetos, e, por fim, a atuação do arquiteto. Qual é o papel real do arquiteto? O que está acontecendo com o seu trabalho, né? Então, aqui é só, a gente não vai entrar em detalhes nas perguntas que foram realizadas, mas é só para efeitos de registro aqui, né? Então, a gente foi, a partir desses 5 grandes grupos, destrinchando as perguntas que orientavam as entrevistas. A gente tinha certa flexibilidade para alterar as entrevistas, as perguntas, né? Conforme elas foram sendo executadas. E aí, a partir dessas entrevistas realizadas, a gente observou 5 grandes temas que os entrevistados apontaram como influenciadores desse processo de projeto, da qualidade desse processo. Então, foram eles a cultura arquitetônica, uma questão normativa, o processo de licenciamento e aprovação desses projetos, a própria atuação do arquiteto e a sua formação universitária, e um aspecto relacionado à economia, né, uma pressão econômica. Então, essencialmente, o que foi dito em termos de cultura arquitetônica? Os entrevistados, de forma geral, entenderam que há uma baixa expectativa na sociedade pela arquitetura, né? Sobretudo pela carência de meios de divulgação da arquitetura, da falta de divulgação da importância da arquitetura para a cidade, da falta propriamente de crítica em relação à arquitetura. Então, tem esse aspecto, né? Um outro aspecto foi a questão normativa. Aqui no Rio, eu acho que não é exclusividade da cidade do Rio, a gente é pautado em normas, né, decretos, leis, resoluções, enfim, que vão se acumulando ao longo do tempo, com sucessivas modificações, enfim. E aí, isso foi unânime em todos os entrevistados, afirmando que há uma confusão, né? Esses nomes são confusos, extensas, até mesmo elitistas e homogeneizadoras do espaço urbano, e elas preconizam o lote como protagonista. Então, não há qualquer preocupação do contexto em que essas edificações estão inseridas. O lote, pautado em índices e taxas, ele é o protagonista, né? Então, muitos entenderam que isso promove a desvalorização da arquitetura. Muitos afirmaram que o projeto é desenvolvido na calculadora. Vamos ver aqui quais são os índices e taxas que temos aqui a atender e vamos projetar o volume em função disso. Muitos criticaram também a questão da base mais torre, que mostrei para vocês ali, né, o embasamento mais torre que afasta as edificações da rua, né, do contato com a rua. Numa terceira categoria, a gente tem o processo de licenciamento de projetos. Então, aqui, né, no Rio, a gente tem um processo de licenciamento moroso, muito rígido, pouco transparente. Então, o arquiteto ele acaba tentando utilizar modelos de projeto ou tipos de projeto que já foram aprovados anteriormente de forma a agilizar esse processo, o que acaba inibindo um pouco a inovação e até propriamente a qualidade desse projeto. Uma quarta categoria de temas que eles identificaram, né, de problemáticos, é em relação à própria atuação do arquiteto. Então, o que acontece? Eles percebem uma crescente fatiação do trabalho do arquiteto, com a consequente perda da autoria projetual. Então, ao invés da gente fazer o projeto, né, entendido como indivisível, né, desde o estudo preliminar, anteprojeto, projeto básico, projeto executivo, há uma crescente fatiação desse projeto entre diferentes arquitetos. E aí isso contribui para o enfraquecimento do conceito do projeto, da unidade arquitetônica desse projeto. Às vezes a gente tem até o arquiteto da fachada, né? O arquiteto que fez a fachada, o arquiteto que fez os interiores, o arquiteto que bolou a volumetria, o arquiteto que fez a aprovação na prefeitura. Então, essa divisão também contribui, né, uma questão financeira, que aí já passa para a próxima etapa, né, que acaba tendo um leilão de valores, né? O construtor, o empreendedor, o incorporador que busca um arquiteto, com essa fatiação, ele consegue obter um valor mais reduzido pelos honorários desse arquiteto. O arquiteto acaba produzindo menos, porque ele ganha menos, então ele reduz o seu escopo,
de atuação, talvez reduzindo até mesmo a quantidade de detalhes construtivos, né? Até mesmo o tempo que ele teria, seria necessário para desenvolver um projeto de maior qualidade. E essa questão de pressão econômica, a gente vê que ela está atuando em todas as frentes dentro da atuação do arquiteto. Então, não só nesse leilão de valores, também tem uma questão da alta preço dos terrenos, uma crescente busca, né, incessante de redução de custos e aumento dos lucros. E uma questão que é bem proeminente aqui é a busca pelo a utilização do maior potencial construtivo permitido para o lote. Então, é a busca incessante pela maior área vendável, independente do que isso pode comprometer o projeto arquitetônico, né? E uma outra prática aqui bem comum, que são os estudos de viabilidade gratuitos. Então, eu entrevistei um arquiteto que disse que já fez mais de 100 estudos de viabilidade para um cliente, com a promessa de que eventualmente iria conseguir o projeto. E no final das contas, essa empresa desistiu de atuar no Rio. Obrigado, Beatriz. Desculpa, eu vou acelerar aqui. Enfim, então, e tem a própria formação, né, que alguns comentaram, a formação do arquiteto muito específica. Então, sai um arquiteto formado pela faculdade que só quer trabalhar numa área específica que ele tem domínio. Está aqui um diagrama para a gente entender, né, essa questão da cultura arquitetônica deficiente, né? Tem um processo de formação deficiente, o arquiteto é especializado, essa questão de perda de leilão, né, de fatiação do projeto, com a perda da autoria, um leilão de preços, aí o arquiteto recebe menos, ele produz menos, as normas e os processos de licenciamento atuando em cima sobre esse projeto tem uma qualidade pior, não temos canais de comunicação eficientes da valorização da arquitetura, essa arquitetura está desvalorizada, né? E a pressão econômica atuando ali em cima. Por fim, sugestões de encaminhamento é justamente atuar sobre normas que possam contribuam para um projeto contextualizado, um projeto que se insira bem no ambiente urbano, um processo de licenciamento em que a prefeitura veja mais essas questões, né, da qualidade do projeto e não se atende ou não índices e parâmetros, focar numa formação do arquiteto mais talvez generalista, que ele entenda mais um pouco de cada área e depois, na sua atuação, ele se especifique. O arquiteto também precisa atuar de forma mais condizente, né, com essa valorização da arquitetura, enfim. Dei uma acelerada agora no final para terminar a tempo, Beatriz. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado. Esse é meu e-mail, quem quiser entrar em contato. Muito obrigado, Bruno. Deixa eu terminar o compartilhamento. Pronto. Acho que a gente pode passar já imediatamente para a Carolina. Rosa. Muito bem, já vou compartilhar aqui minha tela, só um minutinho, por favor. Vocês estão vendo já a minha tela? Ainda não. Aqui está aparecendo para mim que está compartilhada. De qualquer forma, a Beatriz tem uma cópia. Agora apareceu. Apareceu? Sim. Então vamos lá. Então vou acelerar aqui que eu já gastei um tempinho. Primeiramente, né, dar bom dia aos participantes, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho e aprender com vocês também. O trabalho que eu me chamo Carolina, sou mestre em arquitetura pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou especialista em construção civil e o trabalho que eu vou apresentar aqui hoje dialoga bastante com o trabalho que o Bruno acabou de apresentar, porque ele vem falar um pouco dessa nossa angústia com a baixa qualidade arquitetônica que se apresenta nos produtos
construídos aí na cidade, né? Então, ele se intitula Considerações acerca da economia política e suas relações com o projeto e produção da arquitetura, né? E parte de algumas questões, algumas inquietações que surgiram no decorrer do meu mestrado. Porque eu queria pesquisar processo de projeto, né? Mas no decorrer do levantamento teórico, me pareceu que os conhecimentos exclusivos, inerentes à teoria da arquitetura, eles eram insuficientes para explicar algumas questões sobre a baixa qualidade dos projetos, e eu achei necessário dar esse zoom out para olhar de uma maneira mais abrangente o contexto econômico dentro do qual a nossa prática se situa, né? Então, a pergunta era, como que eu vou analisar e criticar os processos de projeto sem ter a noção da totalidade do processo produtivo que engloba a produção de edificações, né? E uma das saídas que eu encontrei justamente foi iniciar os estudos na área da economia política, para ver o que ela tem a acrescentar e enriquecer essa área da pesquisa em projeto de arquitetura. Então, o objetivo do trabalho é justamente estruturar um quadro analítico para vincular as explicações, os conceitos da economia política com o processo de projeto. Eu não encontrei na literatura uma produção que já fizesse esse trabalho especificamente, né, de trazer de uma maneira mais analítica essas noções do funcionamento da atividade econômica, que é a produção de edifícios, com uma leitura mais direcionada, né, para os arquitetos. Tem o Canteiro Desenho, que é um trabalho seminal do Sérgio Ferro, que faz isso, né? Mas que, ao meu ver, ele já exige uma iniciação do leitor na economia política para uma compreensão mais precisa do que ele está apresentando ali. Então, em relação ao método, o meu trabalho não é tanto propositivo, ele é mais teórico, né? Ele se fundamenta numa revisão bibliográfica e tenta desenvolver a partir dessa revisão uma crítica, não da atividade projetual, mas de como ela se insere mesmo nesse contexto produtivo, chamando a atenção para alguns aspectos específicos da produção da construção civil que vem condicionar de uma maneira negativa a nossa atividade projetual. Então, por que economia política, né? O que se chama de economia política é uma linha teórica dentro do campo maior da economia, né, que tenta incluir nas análises econômicas um contexto social, político e histórico, que eu considero de maior relevância, né, para que a gente analise as múltiplas dimensões que envolvem a produção do ambiente construído. Então, um dos principais expoentes os principais autores, né, expoentes da economia política é o nosso velho conhecido, Marx, né? E ele vem a definir, a olhar para o capitalismo, né, como um modo de produção que é estruturado pelo que ele chama de forma-mercadoria. E o que seria essa forma-mercadoria, né? Seria o entendimento da determinação dos valores dos objetos, esses objetos que a gente troca entre nós, né, circulam para atender às nossas necessidades como um produto social. Então, os valores são produtos sociais, eles não seriam entidades por si mesmas, né, mas seriam determinados por relações sociais estabelecidas entre as pessoas. E esses valores, né, preços, valores, o valor, voltando na dimensão do valor, o preço eu fui um pouquinho além, mas o valor ele teria dois polos. O primeiro que seria o valor de uso, que seria algo determinado pelas características físicas próprias, inerentes ao corpo do objeto, né, o corpo físico, e, portanto, ele é heterogêneo, porque a gente está falando de objetos diferentes a serem trocados, né? E um segundo valor, que seria o valor de troca, né? Ele só aparece no momento da troca entre essas mercadorias, e como ele é necessário fazer essa troca, né, ele precisa ter algum aspecto de homogeneidade para possibilitar, né, um denominador comum. E essa homogeneidade, para Marx, consistiria no tempo médio de trabalho gasto para a sua produção, para a produção daquele objeto, né? Então, o tempo de trabalho socialmente necessário.
Então, trazendo essas determinações de valores, esses entendimentos de valores da economia política para a gente analisar a produção de edificações, né, o que isso traz? Falando primeiramente na dimensão do valor de uso, né, a gente pode pensar como que essa dinâmica de valoração afeta os nossos objetos edificados, né, nossas mercadorias edificadas. Se a gente toma como referência para fazer essa análise um bem de consumo qualquer, da categoria de bens duráveis, né, tipo um automóvel, a gente pode perceber que em termos de seus valores de uso de um automóvel, por exemplo, eles têm características similares entre outras mercadorias mais ordinárias, que seria a homogeneização, a sua mobilidade, o seu tempo de consumo e a intercambiabilidade, né, mais fácil de trocar entre si. E, portanto, essas mercadorias mais ordinárias, elas se sujeitam de uma maneira mais severa ou mais imediata à lei de oferta e da demanda. E a consequência disso é que os preços, né, vão ser pressionados para estarem mais próximos àquele aquele custo médio de produção, que seria o trabalho social médio. E com a mercadoria edificada já não é bem assim. Ela tem, quando a gente pensa no valor de uso de uma mercadoria edificada, a gente pensa, é difícil haver uma homogeneidade entre as edificações que se permita um termo fácil de comparação. Elas estão enraizadas no terreno, uma localização específica, por isso elas não circulam. Elas têm um tempo de consumo bastante estendido e os preços muito altos, porque elas demandam muito trabalho para ser edificadas. Então, todos esses fatores, de uma forma mais simplificada, contribuem para que as edificações, essas mercadorias edificadas, elas não se sujeitem tão severamente à lei da oferta e da demanda como uma mercadoria comum, já que elas não são tão equiparáveis, fáceis de fácil equiparação. E, portanto, tem uma pressão menor em relação ao atrelamento dos preços com os custos médios de produção. E daí vem a proposição do Lefebvre, justamente em relação a esse enraizamento, ele propõe um conceito de valor de uso complexo do solo urbano, que, ao meu ver, ele acaba impregnando, ele é relativo ao solo, mas ele acaba impregnando a mercadoria edificada. Ou seja, quando a gente adquire uma mercadoria edificada, né, a gente não adquire só o objeto arquitetônico, mas também aquela fração de terra a qual está vinculada, e que tem características que não necessariamente são vinculadas, têm a ver com o corpo do objeto, né? São mais vinculadas à sua inserção no meio urbano. E daí que vem o lema, o grande lema do mercado imobiliário, né? Que valoriza um bem imóvel? Em primeiro lugar, a localização, em segundo lugar, a localização, e em terceiro lugar, a localização. E o que isso acarreta para o processo de projeto, né? Para a qualidade do design, qualidade do projeto das edificações? Essas qualidades do projeto do produto são ofuscadas em detrimento das qualidades relacionadas à localização. Consequente desvalorização e esquecimento do design do objeto em si. Então, passando já à dimensão dos valores de troca, né, que seriam determinados pelo trabalho social médio, a gente poderia pensar por que a construção civil persiste, mesmo quase 2 séculos da emergência dessa produção já, do surgimento de um mercado imobiliário, né? Porque ela persiste nessa utilização intensiva do trabalho humano, né? Como que a construção conserva essa base manufatureira? Além daquele fator concorrencial que eu já falei que é prejudicado pela característica específica da mercadoria imobiliária, a gente pode trazer uma nova contribuição do Marx sobre o que ele chama de baixa composição orgânica do capital, que é basicamente a relação entre o capital constante, seria investimento em tecnologia, maquinários e materiais, e o capital variável, que seriam os investimentos de mão de obra. Então, a baixa composição orgânica do capital, geralmente, ela é característica de setores que caracterizados pela baixa produtividade, né? Um valor menor por cada pessoa empregada,
E essa composição orgânica do capital, ela tende a aumentar à medida que evoluem os meios de produção, à medida que são empregados novos meios tecnológicos para aperfeiçoamento da produção. Mas isso não acontece na construção civil, principalmente por causa de dois fatores. O primeiro, que é a propriedade, é o problema chamado problema fundiário, relacionado à propriedade privada da terra, que dificulta a entrada livre de capitais no setor, né? A gente tem uma quantidade, a terra não é reprodutível e ela é monopolizada, então a gente não tem esse livre acesso, não há uma disponibilidade eterna, ad infinito de terra no mercado, né? E ela acaba possibilitando a extração de rendas absoluta, quando a localização não contribui em nada para a extração dessas rendas, diferencial relativo à localização ou de monopólio, quando a gente tem condições exclusivas relacionadas à localização. Então, a consequência disso é que a produção de edificações tende a se concentrar, normalmente, na extração dessas rendas diferenciais de localização, deixando de buscar os ganhos na otimização do processo produtivo. E, em segundo lugar, o problema da fragmentação, que é outro que sustenta a composição orgânica do capital, que é essa produção descontínua no espaço-tempo. Ela é descontínua espacialmente, porque o solo urbano é retalhado, e por isso é adquirido no varejo, não consigo ter uma produção contínua. Ela é descontínua por causa da demanda, que é limitada, porque, diferentemente dos outros bens de consumo, os próprios preços e os prazos de consumo diminuem o seu espaço de circulação, e ela é altamente dependente do crédito imobiliário, né? Seja tanto para a produção quanto para o consumo dessas mercadorias. Então, resumidamente, a gente poderia colocar 4 fatores principais que sustentam essa baixa composição orgânica do capital: retalhamento da produção, como eu acabei de explicar, instabilidade da demanda, as rendas diferenciais, que são priorizadas em função da localização, e a alta disponibilidade de mão de obra. O baixo investimento em capital constante, ele implica no baixo investimento em projeto, né? Porque, geralmente, os investimentos em capital constante, meios novos tecnológicos, inovações, eles são investimentos de longa amortização que precisam de uma produção seriada de longo prazo que não chega a se realizar no caso da produção de edificações. E, por último, as conclusões do meu texto não são tão propositivas, mas são mais críticas, que seria a preponderância do valor absoluto, a preponderância absoluta do valor de uso complexo relacionado à localização contribui para uma desvalorização do design. Há uma complexidade de percepção do valor dos objetos edificados, acarretando que esse valor de uso seja menos explorado do que o desejado, até por essa imprecisão do que é a qualidade arquitetônica, e a baixa composição orgânica do capital, que implica um baixo investimento em capital constante relacionado às etapas de projeto e planejamento. Consegui ficar dentro dos 15 minutos? Muito obrigado, Carolina. Muito jóia a apresentação. Vamos passar agora para a Maria. Uhum. Estou achando que a Maria... A Maria não está na sala, pelo que eu estou vendo aqui. Isso, ela tinha entrado, mas acho que deve sair por alguma razão. A gente pode passar para a próxima, professor. Vão então. É Nicolas ou Nicolás? Como é que eu pronunciei? Tudo bem, Nicolas? Pode ser Nicolás.
Ah, joia. Mas eu já estou Então, acostumado, o pessoal me chamar de Nicolas também, não tem problema nenhum. você me perdoa. Pode me chamar de Nico, aí resolve o problema, já está tudo certo. Joia. Bom, então, gente, bom dia novamente e, enfim, agradecer a presença de quem não era, enfim, não está apresentando na sessão e está aqui nos acompanhando e agradecer, enfim, também a vocês aí, as apresentações que estão muito interessantes. Então, vou passar aqui a compartilhar, vamos ver se dá certo aqui. Vou botar no... Estou com duas telas aqui, eu não sei qual que vai sair, eu não sou muito bom nisso, porque eu normalmente tenho uma só. Vamos ver. Vamos ver se essa aqui vai sair legal. Sim, nós já começamos. Beleza. E não, né? Nós estamos vendo a tela do seu computador já. Ah, não, então tem que ser outra. Peraí, só um pouquinho. Acho que é essa aqui. Certo. Aí. Agora eu vou botar na apresentação, vocês me dizem se sai essa aqui com as minhas notas ali, ou sai o slide grande lá. Estão vendo? Sim, estão vendo seu slide sem anotações. Tá bom, então é isso aí. Bom, então o meu trabalho, enfim, o trabalho que eu trago aqui para compartilhar com vocês é uma experiência minha no ateliê de Projeto 2 da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou professor lá desde 2014, tenho mestrado na mesma escola e doutorado na Universidade Politécnica da Catalunha. E, ao longo da minha trajetória, eu vim sempre estudando temas relacionados ao projeto e também a construção, mas, enfim, projeto engloba tudo isso, né? Mas, enfim. E, então, me interessava, eu comecei trabalhando com alunos do quarto semestre e me interessava passar para eles alguns fundamentos de projeto, de arquitetura. E assim eu trabalhei por 3 semestres nesse ateliê e aí depois quis colocar isso no papel como maneira de tentar juntar tudo, toda, enfim, a minha experiência não tão longa como pesquisador, fazendo mestrado e doutorado, e como que isso repercutiu dentro do ateliê com os alunos e finalmente como que isso se transformou em trabalhos acadêmicos. Então, eu fiz esse esforço e espero que o resultado possa ser, pelo menos, entendido por vocês, né? Então, vou passar para o primeiro slide aqui. Desde já do século XVIII, alguns teóricos se dedicaram a explicar os tipos arquitetônicos e os sistemas realmente de projeto, baseados em dimensões, alinhamentos no programa arquitetônico, enfim, tratando de decifrar quais seriam algumas constantes e quais poderiam ser alguns temas de composição que poderiam realmente trazer bons resultados. Um pouco na linha do que vinha sendo falado antes pelos colegas, de quando a gente, enfim, procura decodificar certas matrizes e aí acaba replicando isso, né? Claro que isso tem que ser feito com muito critério, mas acho que aí tem a ver, depois nós podemos discutir, mas tem a ver com boas práticas nesse sentido e práticas não tão boas ou não tão eficientes, enfim. Mas Durand, arquiteto teórico da arquitetura e professor da École Polytechnique de Paris, realizou uma série de estudos que aparecem aqui nessa lâmina, essa é uma lâmina bastante conhecida. Então, isso é uma lâmina, enfim, com desenhos dele, obviamente, mas tem
muitas análises também textuais, tentando recuperar a arquitetura produzida até o momento e propor alguns arquétipos formais fundamentais baseados em geometrias e em volumes elementares. Então, os esquemas de composições arquitetônicas lançados por Duran estavam coordenados por tramas modulares e eixos reguladores, como a gente vê por aqui, nesses diagraminhas com linhas. E buscavam refletir de maneira lógica alguns programas arquitetônicos típicos em princípios do século XIX. Então, sempre uma busca por sistematizar soluções de projeto também no ensino de arquitetura. Já no século XX, Colin Rowe, em seu importante texto de 57, As Matemáticas da Vila Ideal, já nos dá pistas para que se entenda quais aspectos haviam perdurado na transição entre os sistemas formais clássico, ou pouco adiante eclético, e o moderno, entre os séculos XVI e XX. Então, ele compara a Casa Stein, projeto de Le Corbusier, que a gente vê aqui à direita, com a Vila Foscari do Palladio, que é fim do século XVI. E aí Rowe revela, entre outras coisas, aquilo que o próprio Le Corbusier já havia assimilado desde os princípios das suas propostas. As comparações ali já mostram a maneira equivalente como se coordenam nesses dois sistemas as componentes geométricas, técnicas e figurativas na formalização da arquitetura. São esse diagraminha é bem básico, claro que a gente poderia avançar falando de forma, né, em última análise, mas isso aqui serve só para a gente contextualizar essas reflexões sobre o projeto que, de alguma maneira, vem acontecendo ao longo dos últimos séculos. Então, eu já, sem querer, enfim, querendo contribuir de alguma maneira e já focando mais num determinado tipo arquitetônico, que é o tipo da arquitetura docente, vamos dizer assim, de alguma maneira, são conjuntos ou edifícios que se dedicam a resolver programas educacionais. Trago esse estudo, uma parte desse estudo, do qual eu participei quando eu estava cursando doutorado, que trabalhou sobre dispositivos e estratégias meioambientais na arquitetura escolar da América Latina entre os anos 50 e 70. Foi um grande movimento, principalmente no México, no Chile, no Brasil, de construções também na Argentina, mas em alguns outros países, enfim, mas esses 3 países que eu cito foi onde nós identificamos que houve uma grande, entre aspas, não quero usar essa palavra, mas enfim, uma grande revolução buscando trabalhar novas configurações nesses conjuntos e também introduzir de maneira bastante enfática estratégias meioambientais. E, obviamente, nessa época, as estratégias meioambientais não eram tão sofisticadas como as que a gente tem hoje em dia. E aí, muitas das propostas acabam tirando partido das configurações e implantação e de algumas soluções técnicas básicas, que aí a gente acabou detalhando nesse projeto. Aqui, só para mostrar, aqui foram identificadas três configurações, digamos assim, de implantação preponderantes, que seriam edifícios em torno a um pátio único, implantações, vocês veem meu cursor ou não? Implantações extensivas, claro que esse aqui é um conjunto que já leva mais de um tipo de estratégia de implantação, mas aqui a gente vê essa que eu vou me referir agora, que são as implantações extensivas, no qual um módulo de sala de aula se multiplica em 2 direções. E depois as implantações em pente, digamos assim, ou
em linhas, edifícios lineares que se repetem e vão formando pátios também lineares. Isso a gente identificou que eram estratégias recorrentes, que eu vou acabar chamando aqui, enfim, de sistemas de implantação desses edifícios, que são constantes ao longo dessas décadas e que acabam, eu defendo aqui, sendo muito eficientes na resolução de programas docentes. Então, o que eu propunha no ateliê, que foi, enfim, que é o motivo desse trabalho? Um exercício inicial com os alunos nas primeiras 3 semanas, que seria a manipulação de módulos de um projeto existente, que eu não revelava qual era, e eles, de posse desse módulo, redesenhavam esse módulo e teriam que multiplicar esse módulo 9 vezes dentro de um terreno que eu dava, que era o terreno real onde está implantado o edifício da onde se retiram esses módulos. Então, o módulo construtivo é idêntico sempre, ele vai sofrendo variações programáticas. Então, já propondo uma tomada de contato por parte dos alunos com os programas docentes, e eles já entendiam como é que funcionava uma escola, enfim. E não deixa de ter um conteúdo lúdico, são alunos de 4º semestre, nisso, que é montar uma proposta, claro que baseada em critérios muito claros, que eu passava para eles, também critérios de habitabilidade, de qualidade espacial e de habitabilidade também. E aí, dentro disso, também existia a questão construtiva, que eles conseguiam entender quais eram algumas decisões iniciais que poderiam ser tomadas, que ajudariam construtivamente no projeto principal. Esse exercício durava entre 2 e 3 semanas. Enfim, vou passar adiante. Esse aqui é o primeiro caso. Eu conduzi esse exercício por 3 semestres, depois eu fui colocado em outro ateliê, que a temática era diferente, enfim, mas eu gostei muito dos resultados e os alunos me deram retornos muito bons. Gostaram da prática, entenderam, os projetos avançaram muito. Enfim, foi uma experiência muito boa dentro do ateliê. Então, esse é o aulário 3 da Universidade de Alicante, do arquiteto Javier Garcia Soler. Isso aqui eram as 2 pranchinhas do enunciado do exercício que eu passava. E a primeira, só dando um zoom, e a segunda. No 2º semestre, eu trabalhei com as escolas pré-fabricadas do Lelé, que é um tema muito interessante, porque depois o próprio Lelé multiplica esses módulos, e no Rio de Janeiro ele faz de 2 pavimentos, multiplica esse prisma que dá conta de uma fileira de salas e coloca 2, enfim, outros projetos, e ele trabalha com esses diagramas meioambientais. Acho que tinha tudo a ver com o exercício, foram muito interessantes os resultados. E, por último, eu trabalhei com a escola de Itanhaém, do Vila Nova Artigas, que também tem essa condição de trazer módulos que se repetem, e tem essa questão dos espaços abertos cobertos, desses beirais, as fachadas, como são trabalhadas, como aparece nesse detalhe. Vou avançar ligeirinho só para mostrar uma parte dos resultados que interessa, e depois, já no final, a gente pode discutir um pouquinho mais. Bom, aqui há diferentes organizações dentro do terreno, como seriam trazer os bloquinhos uma altura única, terra, aqui empilhando 2, coisas desse tipo, só para mostrar a variabilidade, que obviamente nunca foi, meu objetivo era dar fluidez para a criatividade dos alunos, e ao contrário de que alguns possam pensar, esse exercício ele não, para nada, tolhiu a criatividade deles. Enfim, aqui a gente vê que tem muitas saídas. Claro que, dependendo do critério que a gente usa para lançar esses módulos que formam esses sistemas, a gente tem um ou outro resultado, melhor ou pior. E aqui já alguns resultados do 1º semestre, com o primeiro aulário, aquele que eu mostrava para vocês. Aqui já com o módulo do Lelé sendo replicado sobre o mesmo terreno. E algumas perspectivas. Eu acho que
aqui se identifica, né, o avanço dos alunos já na segunda, terceira semana de aula, eles têm condições de lançar coisas assim. Bem ou mal, já existe aí uma ideia de arquitetura que pode servir para discutir, para dizer, olha, isso, será que é bom, será que não é? E aí se gera esse debate dentro do ateliê que eu considero muito rico, sendo precedente do exercício principal que eles iam produzir na sequência. Bom, e aqui esse é o trabalho da aluna Elisa Troiano, e aqui já seria o projeto final, que seria uma escola grande, um terreno de 10.500 metros quadrados, e já com escola de ensino infantil e ensino fundamental. Já vou encerrar, é o último slide. Bom, esse é o resultado. Eu acho que tem repercussões daquilo que a gente via no início. Eu acho que isso é uma coisa, enfim, que eu considero muito boa, e acho que os objetivos foram alcançados. E é isso. Queria agradecer a atenção, espero ter sido claro o suficiente. Aqui estão meus contatos, depois se alguém quiser me mandar algum e-mail, trocar uma ideia, críticas, o que quiserem, certo? Joia, muito bela apresentação, Nicolás. Muito obrigado. E nesse intervalo, gente, eu liguei para a professora Maria Lúcia e a conexão dela caiu assim irremediavelmente, e ela não consegue fazer pelo celular. Então, combinei com ela que a gente vai dar prosseguimento ao debate, e assim que ela conseguir entrar, sei lá, se vocês toparem, a gente para a novela e ela, ou ela participa do debate, a gente deixa a critério dela se ela vai querer ainda apresentar. Eu fiz uma leitura dos trabalhos, assim, para preparar aqui uma provocação que eu vou colocar para vocês agora, né? Porque eu achei que os trabalhos, eles têm muitos pontos em comum, né? Assim, é óbvio que a própria temática da mesa já proporciona isso, mas é unânime entre as apresentações, mesmo na da Maria, que vai falar sobre pesquisa em projeto no âmbito acadêmico, o de um rebaixamento, um aviltamento ou uma perda de qualidade no projeto, no processo de projeto, como diz o Bruno, e também, obviamente, com um impacto direto nos objetos, né? Então, o Bruno fala de uma qualidade perdida que ele identifica lá nos 11 arquitetos que ele entrevistou. A Carolina fala, na sua apresentação, isso, inclusive, Carolina, ficou mais claro para mim, a história da homogeneização, mas, de qualquer forma, uma certa homogeneização é inerente à transformação da arquitetura assim, num objeto mercadoria, né? Assim, a Maria vai falar ela prenuncia assim, um fim da projetação tal como nós conhecemos hoje, como um risco, e o Nicolás vai buscar lá no ensino, ou nos objetos que ele mobiliza para o ensino, uma espécie assim, de ensino a partir da análise desses objetos de qualidade, né? Então, eu não consegui assim formular uma pergunta única para todo mundo, como é de praxe numa situação dessa. Então, eu vou colocar aqui perguntas na interface do Bruno com a Carolina, depois da Carolina com a Maria, depois do Bruno com o Nicolás. E aí é só para a gente começar uma conversa. Ontem eu coordenei uma mesa ontem que foi joia, porque nós perdemos as formalidades todas, virou, de fato, um papo bastante produtivo. Mas eu vejo aí, na interface do Bruno com a Carolina, o Bruno tem, por pressuposto, lá uma noção de qualidade do processo de projetação
que seria aí atravessada por 5 pontos que ele tirou de lá das entrevistas. Uma interpretação livre, vocês vão me contestar, por favor. Que é da cultura arquitetônica, da questão que ele chama de questão normativa, do licenciamento e das restrições legais, da formação e atuação, que aí envereda um pouco também para uma questão sociológica, porque você vai falar no ponto seguinte, uma coisa que está em ponto que tem um traço comum com o trabalho da Carolina, que é a pressão econômica, assim, a inserção do objeto arquitetônico na cadeia produtiva. Mas aí, e isso também vai fazer parte da pergunta para o Nicolás, porque tem um certo, o que o Bourdieu chama de um hábitus profissional, assim, de determinadas predisposições que são adquiridas durante a formação, mas que fazem parte aí, é inerente, assim, na verdade, forma na gente determinadas predisposições, como, por exemplo, um valor muito importante dentro da cultura arquitetônica é a autoria, que o Bruno, inclusive, chamou a atenção. Ao mesmo tempo, a Carolina fala de uma intangibilidade da qualidade arquitetônica e fala assim, do baixo investimento nas etapas de projeto, ou seja, do impacto dessas dinâmicas econômicas na elaboração dos projetos, da fragmentação, né, do trabalho e de uma consequente perda da compreensão da totalidade do processo de projeto e da própria obra. Então, a questão aí é assim, óbvio que, tanto no Bruno, mesmo que isso não esteja explícito, tem uma determinação do capital e da caracterização da construção civil como uma indústria de trabalho intensivo, ou seja, que é muito lucrativa, mas tem baixa qualificação, porque é justo o lugar da extração do mais-valor. Né? Assim, em oposição aí ao que seria uma indústria capital-intensiva, que trabalha com gente muito qualificada, assim, as indústrias de ponta, para resumir. Então, assim, qualidade para quem? Né? É uma pergunta importante aí. Agora, em relação a Carolina e a Maria, elas têm em comum que a pesquisa, ou seja, que o próprio trabalho dela já é esse esforço, digamos assim, de revisão de pressupostos. Eu tenho, pessoalmente, visto a teoria da arquitetura como muito focada na recepção dos objetos. Aí entra várias questões, e não na sua produção, que é o que a Carolina está fazendo, colocando a produção. Vamos olhar para. O Sérgio Ferreira fala isso, vamos olhar para a arquitetura desde de baixo, né? Assim, desde o canteiro, digamos assim. Então, aí teria assim, essa ênfase exagerada, talvez pudesse assim, ser responsável. Então, ela está falando aí de uma revisão de pressuposto, né? Para essa análise. Então, aí a questão seria como a pesquisa poderia lançar luz sobre o fenômeno da projetação hoje, que está de fato. Isso nós estamos discutindo na Escola de Arquitetura aqui da UFMG a revisão de currículo. E assim, os relatos são assustadores, assim, como se tem uma crise do projeto, né? da maneira tradicional. É óbvio que tem demandas sociais muito bem colocadas para nós hoje, que as escolas estão tentando assumir, e que o método de projetação tradicional não dá conta. Assim, até teoricamente, como a Carolina colocou, se a gente não mudar as perguntas, a gente não vai conseguir entender esse fenômeno mesmo. Né? Eu já estou acabando, viu, gente? O Bruno fala também de cultura arquitetônica, formação de arquitetos, que como um parâmetro de qualidade. Né? E isso me parece dialogar com a experiência do Nicolás, que é de reconhecimento da qualidade de obras de arquitetura, que ele chama no texto de competente, ou seja, de qualidades formais e ambientais, como um elemento fundamental da formação. Né? Então, assim, eu gostaria aí que vocês comentassem assim, como que a gente vai recuperar esse lugar do projeto. Ele já dá uma dica toda contando a prática de ensino dele, né? Ou seja, nós temos, na verdade, aponta para a necessidade, vou voltar lá no que eu estava falando, assim, da necessidade de um esforço teórico de compreensão do projeto dentro da cadeia produtiva, assim, tanto pelo viés econômico, mas também pelo viés sociológico,
disso que nós estamos afogados dentro dele, que é o hábitos de classe, e que forma na gente, subliminarmente, vamos dizer assim, disposições para ser arquiteto assim ou assado. Falei demais, agora eu vou franquear a palavra, por favor. Aí, Beatriz, você gostaria de fazer algum comentário? Você me perdoa, tinha que ter feito isso desde o início. Imagina, professor, eu só ia comentar com o senhor que a Maria Lúcia entrou. E aí não sei se ela vai gostar de... Isso. Então, joia. Maria... Alô, gente, eu entrei, mas meu sinal não vai dar para passar nada, apresentação, só dá para ouvir vocês. Tá. Você acha que valeria a pena a gente projetar, porque a Beatriz tem os seus slides, e você comentaria? O que você acha? Será que dá tempo, Ró? Não é se forçar a barra, não? Todo mundo já apresentou? Todo mundo já apresentou. E nós estamos com um certo tempo, assim, a rigor, eu acho que 15 minutos a mais não vai fazer tanta diferença. Vocês concordariam, gente? Então tudo bem. Aí dá para eu falar. Vocês estão ouvindo minha voz direito, né? Porque eu estou falando pelo telefone. Tá. Tá, joia. Beatriz, então coloca, e aí a Maria faz. Certo. Vocês conseguem ver? Eu estou vendo. Sim, estamos vendo. Já está. Professora, se fica à vontade. Tá ótimo, tá. Os problemas da pesquisa em projeto de arquitetura e urbanismo. Eu mudei o título por sugestão dos pareceristas. O segundo, por favor. Eu vou comentar mais ou menos por geral, né? Quer dizer, você normalmente em arquitetura se tem uma dificuldade de separar o que é pesquisa para fazer um projeto e o que é pesquisa em projeto, né? O que eu proponho demarcar é o seguinte: a pesquisa para fazer um projeto, né? Nós não temos o fenômeno, e precisamos fazer pesquisa para elaborar o projeto, que é o fenômeno, no caso da pesquisa. E, no caso de pesquisa em projetos, é o contrário. Nós temos o fenômeno, tá? Ou seja, os edifícios, a cidade, etc., e vamos fazer pesquisa sobre esse fenômeno, como ele aparece, tá? Então, há uma diferença aí. O próximo, por favor. Aqui, né, durante a pesquisa para fazer o fenômeno, nós vamos desenvolver esse conhecimento profissional. É um tipo de conhecimento que o Sean caracteriza muito bem no livro dele, naquele, né, mais conhecido, e esse conhecimento profissional ele é desenvolvido no fazer projetual profissional, quer dizer, como não é na simulação ou no exercício de projeto que a gente tem na escola, tá? Eu caracterizo o processo de projeto como um processo de conjecturas e eliminação de erros, né, através da análise crítica, fora do paradigma de análise e síntese, né? Então, e esse paradigma de análise e síntese foi criticado pelo Hiller. No próximo slide, por favor. Acho que já traz. Tá, pode passar o seguinte. Vou falar brevemente das coisas que eu... Tá? Pode passar.
É isso aqui, tá? A grande descoberta, eu acho, do Hiller, e talvez a mais importante dele, a meu juízo, e ninguém dá muita importância para isso, é que ele identificou que a pesquisa em projeto era feita a partir da suposição que o projeto acontecia num processo de análise e síntese. Então, essa suposição leva a que se tente, né, sistematizar todo o processo de projeto, os dados quantitativos e os dados não quantitativos, os dados qualitativos, né? E nessa tentativa descarta-se a intuição, né? Como se a análise gerasse a síntese. Nós vemos isso em todas as pesquisas sobre processo de projeto, principalmente nos anos 70. Tá? Então, o que acontece na academia? A parte analítica, né, o que vão gerar os dados quantitativos e mesmo aqueles não quantificáveis, que são da teoria, talvez, é separada da questão da síntese, como se a síntese projetual fosse decorrente da análise, ou seja, se a análise induzisse a síntese. E isso é o entendimento positivista, né? Do método indutivo de pesquisa científica. E o Hiller propõe o contrário, propõe o paradigma, vamos para frente, ele vai propor que o projeto tinha uma fase de conjectura, tá? E essa conjectura que possibilitava a análise, inclusive possibilitava que você descartasse aquelas soluções que não são adequadas e fizesse nova conjectura e voltasse ao processo. Tá? Então, não adianta, por exemplo, o que eu chamo aí do erro do Schoen, que está no slide seguinte, vamos olhar, o que eu chamo do erro do Schoen é exatamente isso, ele percebeu todo o diálogo que havia entre o arquiteto e o professor, o arquiteto e suas ideias, tá? Mas não percebeu de que aquelas ideias que possibilitavam o diálogo, aquelas ideias que eram feitas por conjectura. A gente vê que o trabalho dele é em cima de uma solução, uma pré-solução, que o estudante já alcançou. Tá? Essa pré-solução, né? Essa antecipação ou pré-figuração que talvez mereça a nossa atenção. Né? E eu concluo mais ou menos nessa direção, dizendo que o desinteresse pelo projetar e pelo ateliê de projeto, o desinteresse que eu digo, desinteresse acadêmico, ninguém quer saber de pesquisar isso mais, né? Fora nós aqui, uma meia dúzia aqui de aficionados. Esse desinteresse acaba por descalçar o que o ateliê de projeto tem de mais importante na formação, né, que é essa capacidade de, a partir de dados bastante gerais, fazer conjecturas e criticar essas conjecturas projetuais, aí sim, com o conhecimento gerado pela pesquisa científica. Se não houver esse treinamento, a pesquisa científica vai correr para um lado e a prática profissional vai correr para o outro, diametralmente oposto, tá? Enfim, era isso. Eu tinha preparado para ler durante 15 minutos, mas obrigada
prestar atenção nesse pedacinho. Tecnologia está aí para atrapalhar a gente de vez em quando. Obrigada. Obrigado, Maria. Eu tinha feito assim já uma provocação, eu não sei se você chegou a escutar. Não cheguei, não. Na hora que eu entrei, você estava no fim de sua fala. Tá, porque, na realidade, eu fiquei comparando com a mesa de ontem, que eu consegui fazer uma pergunta única para todo mundo, como uma pergunta inicial, antes da gente começar a conversa entre... Mas o que eu fiz foi assim, tentar... achei uma interface entre a fala do Bruno e a fala da Carolina, que diz respeito... A rigor, todo mundo aqui fala de um rebaixamento, ou de um aviltamento do projeto e do processo de projeto. E também, no caso, em maior ou menor grau, da necessidade de um esforço teórico sobre o exercício da projetação, né? E aí nós temos várias vertentes diferentes em relação a isso, que o Bruno foi atrás, entrevistou arquitetos eminentes do Rio de Janeiro, tem lá um pressuposto extrai desse conjunto uma referência de qualidade que está baseada na cultura arquitetônica, na questão normativa, no licenciamento, restrições legais, na formação e atuação, que abre aí também na hora que ele fala da formação, liga um pouco com o trabalho do Nicolás, que tem a ver com, digamos assim, uma vertente de análise sociológica, assim, da formação do hábitos e das predisposições e digamos assim, das crenças e das tradições dentro do campo da arquitetura. Por outro lado, a Carolina tenta rever os pressupostos assim, da teoria da arquitetura, que muitas vezes é muito focada mais na recepção dos objetos do que na produção dos objetos, incluindo o projeto nessa cadeia de produção, e para olhar para o projeto de um outro lugar, né? de uma outra perspectiva. E ela fala de intangibilidade da qualidade arquitetônica. Vocês duas têm em comum apontar aí que ela fala claramente que o aporte teórico é insuficiente para analisar o objeto projeto, né? E você fala de um desinteresse pela projetação, né? E, na realidade, o Nicolás vai assim, pegar pelo ângulo do ensino e vai tomar assim, objetos com qualidade reconhecida assim, pelo campo, né? Digamos assim, do que o Bruno chama lá de cultura arquitetônica, para promover uma espécie de reconhecimento assim, da qualidade em obras de arquitetura. E, com isso, isso incide diretamente na prática de ensino dele. Então, assim, as questões... Assim, nessa arquitetura que é tão determinada pelo capital e pela construção civil como indústria de trabalho intensiva, o que é qualidade aí na realidade? Porque tem um impacto muito forte, né? E aí, por outro, eu pedi comentários sobre a recuperação do projeto e da projetação no âmbito do ensino. Eu sou muito enrolado para falar, mas eu espero que tenha ficado assim, que tenha pelo menos provocado. Aí estou franqueando a palavra para a gente começar a conversa mesmo. Eu posso começar comentando um pouco sobre a pergunta, né, que você falou, né, o que é qualidade, né, qualidade para quem? Então, eu acho que tem diversos pontos de vista, né, no caso específico da pesquisa que eu desenvolvi em relação ao programa residencial multifamiliar, né. Primeiro tem o incorporador imobiliário, que a qualidade para ele é um projeto que tenha a máxima área vendável, é um projeto que tenha áreas comuns, né, que possa vender aquele projeto, né, e o cliente esquecer que aquela unidade residencial está mínima, que é uma área residencial
muito pequena, muito compacta, né? Então, o incorporador ele foca nisso, nas áreas vendáveis, na estética, às vezes, duvidosa do edifício e nessa existência das áreas comuns. Então, se for um terreno grande, então, aí que o incorporador fica feliz, porque pode fazer um grande condomínio clube, fechar aquele condomínio para a cidade, né? Então, sobre a ótica do incorporador, essa é a qualidade. Sobre a ótica do arquiteto, eu acho que o arquiteto está numa situação, por diversos fatores que a gente já comentou, né, que ele quer atender esse incorporador. Ele não quer pensar numa cidade, né, na qualidade para a cidade, na qualidade de quem está vivendo os espaços urbanos, né? Então, o arquiteto está nessa ótica, desenvolver o melhor projeto que vai vender melhor, né? Um projeto que vai vender melhor. E, por fim, o que eu queria, né, desse projeto era que fosse um projeto que pensasse na vitalidade dos espaços urbanos, na promoção da circulação das pessoas, do uso do espaço público, né? Obviamente, numa estética agradável, num pensamento de morfologia urbana, de atendimento, de reconhecimento do contexto em que essa edificação está inserida, né? Se essa edificação realmente pode ser construída ali, independentemente da legislação permitir ou não, será que é plausível você pegar e construir uma edificação numa área de várzea, que é alagada, que é longe das infraestruturas de transporte, que não tem um comércio perto, que não tem uma escola perto? Como é que vai ser a vida ali? Como é que essa vida ali vai contribuir para a deterioração, né? Para a redução da qualidade de vida para outras pessoas que moram naquela cidade? Então, eu acho que essa pergunta qualidade para quem, né, é bem ampla, né? Tem diferentes pontos de vista, cada um querendo, pensando ali na sua área particular, digamos assim, né? Joguei essas ideias no ar também, que nem o professor Roberto aí, joguei umas ideias no ar. Bom, vou dar continuidade, então, já que apresentei depois do Bruno, comentar um pouco sobre essa questão da qualidade do design enquanto produto, né? Eu tentei apresentar nos 15 minutos aí considerações acerca da teoria do valor, da renda da terra, da composição orgânica do capital. É impossível, né, a gente abranger satisfatoriamente todas essas teorias que tenham a contribuir sobre a ideia que a gente tem do valor do projeto. Eu acho que isso implica em todas as esferas que a gente está discutindo aqui hoje, que seriam os projetos para o mercado, seriam como a gente pensa os projetos na formação hoje e como que isso resulta, né, essa qualidade de projeto resulta no ambiente construído que a gente tem experimentado hoje. Tem uma afirmação que entrou no texto, não entrou na apresentação, sobre o fato de como, para os objetos arquitetônicos, o design não se converteu em commodity, como o design arquitetônico não se converteu numa mercadoria e, por isso, ele é pouco vendável. Quer dizer, na apresentação do Nicolás, a gente pode ver isso, onde a gente tem um design que os arquitetos consideram de melhor qualidade, é justamente onde as edificações não são propriamente mercadorias, porque elas se apresentam num sistema produtivo financiado pelo Estado, né? Seriam edificações geralmente institucionais, né? Direcionadas à educação. E, ao contrário dos produtos apresentados pelo Bruno, que a gente teria uma baixa qualidade do design nas mercadorias edificadas, direcionadas para o mercado, né, imobiliário. Então, é interessante a gente pensar nisso, né, como que esse design não se converteu em commodity no mercado da construção civil, e é justamente onde a gente tem as rendas diferenciais, as rendas da terra absolutas, né, que seriam nas periferias da cidade, a impossibilidade
de tirar algum rendimento extra a partir do diferencial de localização, que esse design inexiste mesmo, né? Ali, a extração do mais-valor, né, do lucro, ele é focado essencialmente na otimização do processo produtivo. Então, a grande questão para mim hoje, eu acho que é um grande desafio para pesquisa na teoria da arquitetura e nas pesquisas sobre projetação, era a gente tentar entender os aspectos relacionados às dinâmicas de valoração do design. É um desafio gigantesco, acho que cabe até um projeto de pesquisa a respeito disso, porque não é somente... existe uma grande diferença entre o que os arquitetos idealizam o valor do design dentro da academia e o que está proposto, né, de ser vendável no mercado, né? Então, fica aí... É uma das grandes preocupações que eu tenho hoje, seria de ter mais literatura a respeito do valor do design arquitetônico. Eu vou contribuir agora, se é que é possível. Gostei muito das falas dos colegas. Acho que daria para complementar assim, dizendo que cada um vai lutando, né, desde a sua base, digamos assim. Então, a minha base seria o ateliê de projeto com os alunos e tal. E eu acho que talvez a luta seja essa, né? A gente ocupar, nós arquitetos, enfim, ocupar um espaço que a gente não está ocupando agora. E não adianta a gente ficar apontando os problemas lá, aqui, e não tomar conta de certas coisas que nos dizem respeito. O que eu quero dizer com isso? A gente entender esses problemas e eu, como professor, formar arquitetos que saibam exatamente onde é que está a qualidade na arquitetura. Então, acho que isso que tu fala, né, a qualidade do design, isso teria que ser mostrado, digamos, para o empreendedor ou para o promotor, digamos assim, dessa arquitetura que o Bruno mostra aí, que é uma arquitetura que constrói a cidade. Enfim, ela forma o tecido urbano. Então, os edifícios habitacionais que uma empresa, enfim, constrói para vender, essa coisa que a gente já conhece. Eu acho que, na realidade, não são inimigos, simplesmente eles trabalham da maneira como eles podem, eles, enfim, visam lucrar ao máximo, né? E falta aí o arquiteto para dizer o que é qualidade e como que se constrói de maneira mais econômica, como que se constrói mais rápido. Claro, isso não é fácil, né? Construir rápido, com qualidade meioambiental, com, enfim, edifícios visualmente atraentes, urbanisticamente, digamos assim, que contribuam urbanisticamente, digamos, para a cidade, não é fácil, mas acho que o arquiteto pode tomar partido e pode tentar se posicionar. Não é fácil, eu digo para os alunos sempre, não é fácil, enfim, é uma batalha. O arquiteto se forma e ele mal, né, consegue se virar para subsistir no mês a mês. Existem muitos problemas, mas acho que o esforço, enfim, de quem está dedicado a pensar nisso, eu acho que é justamente tentar atravessar essa selva, digamos assim, e conseguir estabelecer uma comunicação. Eu acho que trocar em miúdos essas questões que tu fala, né, Carolina, da qualidade, e não ficar só, enfim, na qualidade visual, né, que é uma coisa que acontece muito, enfim, é entender realmente quais são os problemas e trazer isso, o design nesse sentido aí, entendido como realmente como qualidade, né, construtiva, ambiental, espacial, tudo isso que a gente vem falando. Não sei, a minha ideia ao reconhecer essa arquitetura é sempre trazer esses aspectos, talvez não tenha ficado claro na apresentação, enfim, mas, por exemplo, as escolas essas do Lelessa eram totalmente pré-fabricadas, né? Se montavam muito rápido e ele dava conta de construir a fábrica, ele organizava tudo, ele desenhava as peças, então existe aí um incremento de otimização da construção, que no caso
de ser promovido por um ente privado traria vantagens também, né? E, além disso, lá os diagraminhas ali que eu mostrei, que aparecem rapidamente, um cortezinho e tal, com como é que a luz incide, enfim, a ventilação e tal, isso tudo é qualidade espacial, né? Qualidade arquitetônica. Então, acho que aí as coisas poderiam se juntar, né? Essa é a minha opinião. Acho que a luta é por fazer esses links aí, tentar fazer com que isso fique mais claro. Não sei se eu falei muito. Falou, não. Sim, gostaria de ouvir vocês aí sobre isso. Mas essa é a minha opinião. Posso falar? Sim, por favor. Posso tentar? Eu acho o seguinte, o que tiver que melhorar, né, vai começar a melhorar a partir do ateliê de projeto. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque quanto mais a gente achar que as coisas físico-espaciais podem ser resolvidas em outras esferas, dispensando o físico-espacial, a gente vai continuar com esse equívoco, porque, vejam bem, os prédios estão aí, as cidades estão aí, e as leis são feitas nas câmaras, mas quem que faz os planos diretores? Tá? Quem que estabelece as regras? Não, mas depois os vereadores mudam tudo. Não, não é bem assim. Tá? Não é bem assim. Se a gente examinar o que acontece nas grandes cidades a partir de ideias dos arquitetos, tá? É um negócio absurdo, principalmente daqueles que se dizem apenas urbanistas. Tá? Olha, qualquer legislação urbanística do Brasil, em qualquer cidade, qualquer metrópole, onde os problemas são mais graves, você tem que fazer um curso de pós-graduação para conseguir interpretar aquilo tudo. Tá? Não tem jeito. Nós estamos num país pobre e a ficha não cai. Nós estamos num país de baixa escolaridade, a ficha não cai. Tá? Então, o que acontece? Que acesso àquele conhecimento? Tá? Assim, eu não gosto de demonizar o setor imobiliário, não. Ele vai ter mais lucro, tá? Se também não ficar, por exemplo, 1 ano e meio para conseguir licenciar o empreendimento. Tá? A ficha não cai que esse custo adicional de burocracia, de excesso de regulação, vai onde? As cidades não estão melhorando por causa disso. Os edifícios não estão melhorando por causa disso. Tá? Isso sinto muito, mas na minha idade eu não posso omitir o que eu observo, eu sou testemunha viva dessas coisas que têm acontecido nos últimos 50 anos. Quanto mais o arquiteto atua, pior fica a cidade. Porque sempre tem, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui com toda sinceridade, esse negócio de venda do direito de construir, isso para mim é a maior aberração que pode existir numa cidade. Tá? Você tem que construir o que pode ser construído no local, você compra o direito para quê? Para infernizar a vida dos outros? Para fazer mais coisa no lugar que você não poderia fazer? Isso é um contrassenso. Como que os arquitetos assimilam esses conceitos, defendem esses conceitos? Tá? Como? Então, assim, nós temos uma profissão que tem uma dimensão política, sem dúvida nenhuma, uma dimensão estética, sem dúvida nenhuma, uma dimensão técnica, sem dúvida nenhuma, e os cursos têm que contemplar isso, meu Deus do céu. Tá? Eu concordo que muita coisa se faz porque não se sabe fazer melhor. Tá? Não é porque as pessoas querem
atrapalhar a cidade ou fazer coisa que vai atrapalhar a vida dos outros, ninguém faz isso deliberadamente, né? Ninguém conspira contra a cidade deliberadamente. O mercado imobiliário não conspira contra a cidade. Ele faz o que lhe é permitido ser feito, entendeu? E, na hora de discutir o que se pode fazer, não se pensa em 3 dimensões, na verdade. Nós trabalhamos no espaço, vivemos no mundo, o mundo é tridimensional. Nós não vivemos em planta, corte, fachada, meu Deus do céu. Na minha cidade, aqui em Belo Horizonte, a gente vê fachadas cegas, tombadas, absurdamente horríveis, porque a lei alterou o coeficiente de aproveitamento. Quer dizer, você estabelece um comércio numa rua, no dia seguinte a mão virou, não se pode parar mais lá. Bem, isso tudo quem que faz? Tá? É técnico, é urbanista, é arquiteto. Tá? Não, mas os políticos é que determinam. Não, mas como que a sociedade vai defender o trabalho do arquiteto se ela não consegue nem interpretar as coisas que os arquitetos escrevem? Aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, tem outra aberração, que é uma cartilha, tá? Para que se interprete a lei de uso e ocupação do solo. Você faz uma lei de 200 e tantos artigos, não sei quantas mil páginas, depois faz uma cartilha para ensinar aos arquitetos, porque se você ler a cartilha, o meu vizinho ali da esquina, que não é arquiteto, não vai entender, não. Tá? Então, são essas coisas. Vocês desculpem assim, a empolgação, mas eu acho que a questão está ficando cada vez mais crítica, a projetação está cada vez mais negligenciada, como se a qualidade saísse de fora dela. Eu não estou muito preocupada em definir o que seja qualidade, não, porque se as pessoas projetarem, continuarem projetando, Maria, paramos de te escutar. Maria. O que fazemos? Ela segue conectada e com o microfone ligado. Mas acho que ela caiu agora. Ela caiu de novo. Caiu de novo. Na verdade, eu tenho uma pergunta aqui que eu queria muito que ela escutasse, mas eu vou fazer assim mesmo, sabe? Que ela voltando, eu repito. Porque, assim, dentro do que a Carolina e a Maria estavam falando, assim, e também tangencia o que o Nicolás colocou, que seria a qualidade relacionada com sistemas de projetação. Assim, eu orientei aqui um trabalho em Belo Horizonte de um aluno que ficou estudando arquitetura escolar nos 100 anos de Belo Horizonte e depois elegeu fez um corte vertical no caso da CARP. A CARP era uma autarquia do governo de Minas que produzia grupos escolares e tinham assim, um sistema de projetação. Eles davam conta de, em 6 meses, encontrar um lote, fazer o projeto e construir. Com um tipo de sistema construtivo que tinha uma capilaridade em qualquer lugar de Minas Gerais, isso era possível ser feito por construtores locais. Chegou o governo Newton Cardoso, de orientação neoliberal, e liquidou com essa autarquia e os edifícios começaram a ser executados por um arquiteto eminente
mas com um sistema construtivo que só uma empresa de grande porte dava conta de fazer, posto que era de estrutura metálica. Então, tem uma infiltração da lógica do capital que está perpassando, naquele momento, ainda não tinha atingido a todos os lugares, mas, recentemente, eu estou orientando uma moça que está trabalhando com os sistemas da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu queria muito que a Maria escutasse isso, porque a Maria trabalhou nas duas versões do sistema ambiental do campus da UFMG. E ela, inclusive, esteve na banca que é outra Carolina. Então, eu queria escutar vocês assim, um pouco em relação a isso. Assim, porque eu acho que eu tenho um pouco de senão de atribuir aos arquitetos ou uma ação pouco eficaz dos arquitetos de convencimento assim, nas legislações e dos empresários. Os empresários não vão fazer isso de jeito nenhum, porque é contra a lógica deles, entendeu? Eles não vão dar um tiro deles. Então, assim, como enfrentar isso? Né? Assim, e isso está assolando todas as coisas. O trabalho da Carolina demonstra, assim, ela tem... recomendo todo mundo dar uma lida. Quem te orientou, Carolina? Mal pergunte. O Maurício Campomori. Maurício Campomori. Joia. Isso. Porque, assim, você coloca coisas muito, muito relevantes e que eu acho fundamental a gente sair do lugar de observação do objeto, entendeu? Senão a gente não vai ver o que está acontecendo. O MON, que é o grupo de pesquisa que eu estou trabalhando, ele está envolvido na tradução para o inglês da obra toda do Sérgio Ferro, que é considerada é um dinheiro inglês que está pagando isso, que está considerado, eu falo assim, é a única teoria crítica da arquitetura escrita com todas as letras, entendeu? E fizeram aí um texto que saiu na Harvard Design Magazine, que é Arquitetura Vista Desde Baixo, que é uma vertente da historiografia inglesa, inclusive. Então, eu queria escutar vocês um pouco sobre isso, que eu acho que isso está também na identificação que o Bruno faz lá, porque ele trabalha com arquitetos eminentes que estão fazendo edifícios residenciais para o mercado, né? Assim. Então, assim, muito difícil. Eu lembrei da música do Aldir Blanc, que fala assim, vencer Satã só com orações talvez não seja possível. Eu só queria fazer um comentário rapidamente, que eu acho que depois eu vou ter que sair. Seu bebezinho. Ele está aqui dando ruim. A professora Maria Lúcia, ela comentou basicamente tudo assim que eu constatei, né, com essas entrevistas, né? Essa questão toda mercadológica, né? Alguns absurdos que existem, como a venda do direito de construir, existem outros mais ainda, que é a mais-valia, né? Onde você paga para regularizar algo que é proibido pela legislação, né? Enfim, essa questão da lógica das normas, a lógica da norma é ser complexa mesmo, é justamente para que poucos entendam. Justamente quem produziu, né? O mercado imobiliário está ali junto, não são só arquitetos que estão produzindo essas normas, tanto que os arquitetos, quando tem uma nova legislação, eles vão nas câmaras de construção, eles vão nos sindicatos da construção apresentar, ouvir, e fazer modificações pensando nesse mercado, né? Então, e a norma é isso, como a professora Maria Lúcia falou, ela é no texto, ela é complexa, ela é pautada em sucessivas normas ao longo do tempo, que dificultam a leitura do conjunto, né? Então, sucessivas modificações. Então, você tem que ter uma cartilha para entender a norma, né? E isso visa o quê? Garantir alguns parâmetros ali, algumas questões nas normas que favoreçam alguns grupos. Isso aí é óbvio, né? Eu gostaria de acrescentar... Perdão. Pode falar. Eu queria acrescentar uma coisa na sua fala, que minha língua está coçando. Eu acho que essa postura teórica dos arquitetos, que não tem a perspectiva marxista, ela produz atos, digamos assim, ingênuos em relação à legislação. Os valores que os arquitetos defendem, o povo morre de rir daquilo, entendeu? Assim, os empresários.
aceita ali no debate e tudo mais, mas ninguém leva aquilo a sério. Porque, assim, as armas que os arquitetos estão usando contra essa coisa são absolutamente ineficazes, enquanto não se compreender o lugar da arquitetura na economia e na macroeconomia, sobretudo, como indústria de trabalho intensiva. Isso é fundamental para mudar essa postura. Perdão, é porque eu fico... Isso mexe comigo. Também mexe comigo. Então, eu acho, finalizando, né, eu acho que tem, primeiro, uma lógica das normas, de produção de normas, que a gente está seguindo, né, virou esse hábitos aí que o senhor falou, né? Então, tem hábitos na produção normativa também no Brasil como um todo. Até comentei com um colega, mas por que a gente só trabalha com índices e taxas sobre o terreno e tal? Aí a pessoa respondeu, mas existe outro jeito? Aí eu falei, existem vários outros jeitos, né? E aí na faculdade realmente não é ensinado isso, né? Possibilidade de como fazer, o que existe, né? E tem essa outra questão que o senhor comentou agora, né? Por exemplo, o plano diretor do Rio de Janeiro, que é de 2011, ele é tipo é um rei que não reina, mas não governa, né? Porque o plano diretor, de fato, ele tem uma série de diretrizes maravilhosas, mas que não se converteram em normas que, de fato, sigam esses procedimentos, sigam essas diretrizes propostas no plano diretor. Então, eu era arquiteto, né, assim, de projeto até 2019, antes de ser professor na FAO, né, concursado. Então, eu desenvolvia projetos, nunca consultei o plano diretor. O plano diretor não servia para nada. Então, assim, está tentando se mudar um pouco agora nesse novo plano diretor, mas é um pouco isso aí que a professora Maria Lúcia, que você comentou também. Sobre essa, só adicionaria também uma coisa que me ocorreu e que faz parte também das minhas pesquisas e tal, que também ficou a minha língua coçando, que é a questão essa da indústria e da baixa qualidade, né, da construção, que eu acho que também faz parte dessa dinâmica na qual o arquiteto ele não entende os problemas e ele não incide sobre eles, né? Então, assim, dando um exemplo bem básico, né? A gente se queixa que, olha, as esquadrias que tem no mercado, principalmente para construções de médio e baixo, digamos, custo, são horríveis. Não tem como trabalhar bom, mas olha, então, nós, na faculdade, enfim, na escola, a gente aprende, né, que tais tipos de esquadrias são mais eficientes, tais não, a gente deve fazer isso, não deve fazer aquilo, só que isso não chega, né? Essa informação ela não chega na indústria. Então, assim, nós temos que ocupar esse lugar também, né? Não é isso, e temos que saber nos explicar de alguma maneira. Claro que existe uma dificuldade, né, para incidir aí, para trazer essa gente para o nosso lado, para comprovar que isso pode se transformar num benefício para todos. Mas eu acho que essa visão realmente ingênua, né? E a falta de entrar tanto nas questões urbanísticas, a gente vem falando, como nas questões técnicas. Existe cada vez um distanciamento maior, né? Olhando para o lado, enfim. Talvez hoje em dia a gente estejamos conseguindo, de alguma maneira, abrir certas discussões políticas, né? Enfim, que são muito importantes. Mas eu acredito que também a capacitação técnica ajuda muito a se fazer entender pelas diferentes, digamos, constituintes, né, da nossa prática e da prática da construção das cidades, né, em suma. E eu acho que também tem uma última coisa que eu colocaria, assim, eu acho que, obviamente, né, por razões que a gente já falou aqui, mas os planos diretores, eles nunca falam em espaços, né, em espacialidades. E é isso que foi falado aqui do 2D, né? Sempre se trabalha com noções de corte, afastamento, implanta também, né? O quanto que eu tenho que estar afastado do passeio ou não, mas é praticamente uma negação de tudo que a gente realmente aprende, né, e que vem sendo, digamos assim, trabalhado ao longo dos séculos, né? Então a gente realmente
como a professora falou, a gente trabalha em 3D, 3 dimensões são espaços que a gente gera. E por que não isso está normatizado, né? Por que isso não pode estar presente como tipos de espaço, tipos de cidade, tipos de rua que se requer na hora de construir a cidade? Então, eu tenho lá um centro empresarial, bom, eu vou ter edifícios em altura e que tipo de espaço que eu pretendo, né? Ou uma zona mais habitacional, uma zona de habitação de interesse social. Como é que eu vou construir esse tecido? Tipos de espaço. Existem exemplos, né? Existem referências por aí. Aí eu, enfim, isso que eu trouxe no meu artigo, né? De trabalhar um pouco com tipos de edifício de certa qualidade, já comprovada, que vem passando ao longo do tempo, né? Eu trouxe os exemplos lá a escola do Artigas, né, que é da década de 60, enfim, e o outro projeto, aquele primeiro que eu mostrei, que eu passo para os alunos, que é dos anos 2000 já. Eles são muito similares, são tipos que perduraram ao longo do tempo com certa qualidade. Por que não trazer isso para o urbanismo, né, e para as normas urbanísticas também, né? Isso é uma coisa que eu já discuti isso num seminário aqui uma feira de construção aqui, e aí resolveram fazer uma sessão para debater o plano diretor. Eu acho que é por aí. Eu acho que essa é uma maneira de trocar por miúdos, né? O que se pretende em termos de espaço? Eu acho que isso seria um caminho, vejo. Quer completar, Carolina? Só complementando, não tem um projeto de cidade, né, Nicolas? Não tem um projeto de cidade. A cidade é o resultado do que vai ser construído ali no lote, que a gente não sabe o que é, né? E aí falta a presença do urbanista e do arquiteto diretamente. A cidade... E aí realmente entrar com um senso crítico, né? Sem dizendo, isso aí tem que se molhar, como dizem, né? Tem que ir para a chuva para se molhar. Isso é bom, isso não é. E debater e tentar aí sim explicar, né? Mas eu acho que é isso aí, é isso que tu diz, né? É isso aí, Bruno. Não existe uma ideia de cidade, realmente. Não existe. Eu queria... Eu fico dando palpite, mas assim, eu acho que é fundamental isso, ou seja, desse diálogo com a esfera do urbano e com as legislações e tudo mais, mas também interna, assim, voltar para o micro do projeto, que são os sistemas de projetação articulados com a sua construção, sua materialidade, digamos assim, né? E nessa consideração, não esquecer do canteiro e das condições de trabalho dentro do canteiro, né? Assim, que eu acho que é uma dimensão também que muda o jeito da gente encarar essa história. Eu acho que assim, essa coisa de revisão de pressupostos, né? A pesquisa em projeto, do jeito que ela está sendo feita, eu acho que ela esgotou mesmo. A gente tem que buscar outras óticas, entendeu? Assim, para entrar no cerne mesmo porque a gente fica identificando os problemas, desenhando os problemas, identificando eles com muita precisão e tudo mais, mas isso não basta, sabe? Assim, eu acho que entrar nessa dimensão outras perspectivas, são várias, né? Assim, por exemplo, na mesa de ontem, que tratava de água, água em meio urbano, que é outra cachaça minha, assim, que é minha outra pesquisa, a professora Luciana, da UNB, falou a mesma coisa que você está falando, do ponto de vista de falar assim, olha, as legislações elas não desenham mais. Assim, a recomendação era para a gente desenhar as leis, entendeu? Assim, vamos desenhar a lei e como um instrumento de pesquisa mesmo e de fonte de informação, porque numa bacia que eu estou monitorando aqui as ações internas, nem os engenheiros que projetaram uma bacia de detenção davam conta do impacto dela na paisagem. Nosso grupo modelou para falar, olha o que vocês estão fazendo. Eles não sabiam.
Assim, é tão fragmentado, tão esfacelado, que a gente... E isso vem aí da lógica do capital. A fragmentação é inerente a esse processo. Eu adoro um filme que chama O Cubo. Não sei se vocês já viram. Ele é um filme antigo. Eu passava ele para meus estudantes, porque, na verdade, o filme tá, assim, começa dentro de uma cadeia, de uma prisão, e dentro dela está o arquiteto que desenhou a fachada. E tem uma hora que o cara vira para mim, mas como é que funciona? Eu falei assim, não, eu não sei, eu só desenhei a fachada. Assim, eles tinham que descobrir o mecanismo de funcionamento, porque era tudo móvel dentro, uma cadeia muito sofisticada, e o cara, assim, isso escancara a cadeia produtiva que nós estamos inseridos. A gente não consegue enxergar ela na sua totalidade. Sem isso, a gente não entende o papel da gente. Minha opinião, assim, é meu ponto de vista. Concordo com você, professor. E é isso que a parte dessa insuficiência porque meu projeto de pesquisa do mestrado, o título dele envolvia o termo raciocínio construtivo. Uhum. Quando eu comecei a pesquisar, eu me deparei com essas outras dificuldades do raciocínio da totalidade da produção da arquitetura. Enfim, eu acho que dentro desse raciocínio da totalidade, uma grande questão a ser pesquisada é essa questão do valor do design, porque a gente está oferecendo um design que ninguém quer comprar, vamos dizer assim, ninguém, igual você falou, os incorporadores riem da nossa cara dentro do que a gente discute na academia, não que a gente deva simplesmente se adequar aos valores de mercado, mas ver como que seriam possíveis outras arquiteturas, se talvez a gente compreendesse melhor os processos produtivos e não atuasse meramente numa esfera abstrata, né, dos 2D e também, às vezes, dos 3D, que são propositalmente mais abstratos. Então, uma das saídas, que é o que eu pretendo continuar pesquisando a partir de agora, não enfrentando esse desafio do valor, que eu acho que é algo gigantesco, mas é pesquisar realmente a questão da técnica. Como que a técnica atua como um processo cognitivo no design, no processo de design. Como a técnica entra mediando essa relação entre ideia e objeto. Sim, e que tem um poder emancipador grande. Haja vista o caso da Carp, que esse meu aluno demonstra assim, com todas as letras. Eu lembrei aqui de uma coisa que o Pedro Arantes é que fala na renda da forma, né? Mas que é diminutíssima, perto da dimensão da cadeia produtiva. Mas, mesmo assim, é muito curioso nas escolas de arquitetura que elas estejam muito orientadas para, digamos assim, a arquitetura extraordinária, arquitetura monumental, enquanto forma em massa gente que vai trabalhar no setor subordinado. Assim, o setor eminente é diminutíssimo, o que o Gary Stevens chama lá da sala VIP da arquitetura. A regra de acesso a ele, inclusive, não é ditada pelo que o cara aprende na escola, depende das relações, do capital social e cultural que o cara tem, né? Mas as escolas estão orientadas para isso. Ao passo que eu acho que isso vai incidir, inclusive, naquilo que a gente ensina. Assim, eu defendo, pessoalmente, uma sólida formação técnica do arquiteto, capaz assim, isso entra na questão técnico-construtiva de sola, né? Assim, temos que incorporar, porque os engenheiros também, eu estudei os currículos de engenharia bastante, a Maria me orientou num trabalho sobre currículos de arquitetura, né? Eu achava que a engenharia tinha isso, a engenharia está formando administradores de obra. O engenho, a capacidade de engenhosidade inerente a essa história, que está associado com isso que você está falando, o conhecimento da técnica que me leva a fazer adaptações importantes em cada caso, que vão ser únicos, né? Se os arquitetos não pegaram, isso não vai sobrar para ninguém vai saber isso, entendeu? A engenhosidade, né? Que ela chama isso de intuição, tá? Criatividade, etc. Eu fico falando demais, gente, perdão. Carolina, minha tese de doutorado fala sobre isso, sobre o quão...
olhando de uma outra maneira agora para colocar aqui, mas o quão a forma, digamos, arquitetônica se nutre de bons sistemas e organizações estruturais. Aí eu falo mais sobre edifícios de concreto, com elementos de concreto pré-fabricado. Uhum. E a minha tese diz isso, que ao conceber uma estrutura, digamos, eficiente, enfim, espacialmente eficiente, construtivamente eficiente, também a forma se nutre diretamente. Isso está na minha tese, claro, é um conceito que impregna toda a tese, mas eu falo sobre alguns edifícios de um determinado arquiteto, enfim. Enfim, foi muito interessante ver como a hipótese, de alguma maneira, chegou a boas conclusões. Eu acho que isso aí é uma coisa fundamental, né? O arquiteto que não tem uma boa formação técnica, ele, enfim, na minha opinião, sai prejudicado. Essa questão dos temas de arquitetura é só ver os TCCs, né? Os TCCs não tratam TCCs de curso de arquitetura, né? A maioria não tratam de arquitetura de tecido, né? Uhum. E poucos batem pé na questão construtiva, né? São questões assim, sempre são temas de impacto urbano, equipamentos especiais, enfim, com uma poética muito bonita, mas na realidade um bom projeto resolvido muito bem tecnicamente não é valorizado via de regra, e os alunos tendem a não procurar isso, até porque existem muitas premiações, na minha opinião, até demais, para projetos de TCC e tal, e a turma fica realmente querendo brilhar, é uma coisa natural, né? Enfim, todo mundo, né, quer ser reconhecido pelo seu árduo trabalho ao longo de todo o curso e tal, mas às vezes eu vejo que falta aquela satisfação pelo projeto que visa uma construção consistente, obviamente aliada à forma, né? Eu acho que isso é uma coisa muito bonita da profissão do arquiteto, e eu acho que de alguma maneira não está sendo passada para os alunos. Eu sempre tento, né? De alguma maneira, nos ateliês onde eu ensino, eu sempre tento trazer isso. Eu acho que existe um certo tabu aí, né? No ensino da arquitetura, com relação a uma herança que ficou, não sei se dos anos 70, não sei, uma preocupação com talvez uma redução na criatividade do aluno se ele for muito bem educado tecnicamente, e eu considero que é o contrário isso, né? É o oposto também. É totalmente o oposto, enfim, conhecer os materiais de arquitetura, sejam eles concretos ou abstratos, eles libertam, né? Conhecer liberta, digamos assim, né? Essa é a minha coisa falando aqui coisa meio messiânica e tal, mas brincadeiras à parte, eu acho que é isso, assim. Então, tomara que a gente consiga continuar, né? Acho que todos aqui temos pontos em comum, eu acho que isso é muito legal, eu gostei muito da sessão e das coisas que se falaram aqui. Joia demais. Acho que nós temos que encerrar, não é, Beatriz? Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Palavra franca. Só agradecer a organização aí, professor Roberto, Beatriz, e cumprimentar aí os colegas aí da mesa. Igualmente, gente. Igualmente. Parabéns, muito obrigado, professor. Obrigada. Joia. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Adorei a conversa. E tenho muito interesse nesse tema. Assim, gostei demais. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor. Obrigada, Beatriz. Obrigado, colega. Obrigado, Beatriz. Um abraço, boa semana. Um abraço, tchau. Tchau, tchau.